Bem, eu sou Tony Gonçalves, sou psicanalista e vou falar um pouco sobre alguma experiência de vida. Por favor, colaborem comigo e dê um ok aí no sininho, por favor. Eu sou psicanalista e sempre gostei de estudar o comportamento das pessoas. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu venho observando uma coisa nas pessoas desde 1963, por aí. Em 1963 nós vivíamos uma guerra. A gente tinha um medo de andar pela rua, era tiroteio, cavalaria na rua e assaltos a bancos. Existiam uns personagens que bastante tempo depois eu vim saber quem eram. Então, eram um tal de Lula, um tal de FHC, um tal de José Dirceu, um tal de Genuíno, um tal de José Serra e uma boa turma aí que brigavam contra a polícia, contra o governo. Eles eram chamados de subversivos. Assaltavam bancos, matavam vigias, mataram um soldado jovem de 18 anos no Ibirapuera. Enfim, eles eram uns bandidos. Tinha um tal de Lamarca, que eu achei que foi espetacularmente morto numa emboscada. E acontece que em 1964 o exército tomou uma atitude e acabou com tudo isso. Puxa vida, para mim que tinha uma filha com meses de idade, o medo que eu andava, a insegurança que eu andava, acabou. Acabou porque a polícia deu um jeitinho de sumir com muita gente. Dali para cá começaram a chamar isso de ditadura. Para mim não era, nunca houve uma ditadura. O que houve foi um governo comandado por militares, que puseram ordem no Brasil, fizeram muita coisa. Dizem que eles mataram muita gente, mataram mesmo, mas também matam até hoje, os bandidos matam polícia até hoje. Eles queriam tomar posse do Brasil para transformar isso num comunismo. Naquela época já era, e já não era novidade. Bom, passaram por aí pelos governos alguns outros nomes aí, e todos eles envolvidos com a porcaria do comunismo. Bom, foi dando uma certa tranquilidade, o Brasil cresceu bastante, criaram grandes empresas do governo e criaram os investimentos, os financiamentos. Enfim, o Brasil teve condição de crescer. E cresceu, abriu-se a indústria, muita coisa. O Exército fez muita coisa de bom para o Brasil. Só que a imprensa de hoje esconde isso, porque a imprensa de hoje é uma grande favorecida pelo comunismo, por esses bandidos. A imprensa, e principalmente a tal de Rede Globo, é uma questão só de tempo para eles se juntarem e tomar conta do Brasil. E esses bobos que acreditam neles, que nem sabem o que é comunismo, o que é esquerdismo, na verdade são os dependentes, umas pessoas sem iniciativa, sem vontade de trabalhar, que esperam que o governo faça por ele. E aí a gente sempre teve esperança de que aparecesse um homem que enfrentasse tudo isso, que lutasse contra tudo isso. Eu tive uma época aí, uma ilusão de que teria aparecido um tal de Collor, outro bandidão, outro comunista. Mas ultimamente apareceu o Bolsonaro e aí a gente se empolgou com o Bolsonaro. Acreditamos no Bolsonaro, criou uma nova esperança. O Brasil começou a acreditar que nós fôssemos sair desta porcaria. Surgiu um candidato a governador encostado no Bolsonaro, aliás, não só um, alguns candidatos a governador, tudo se apoiando no Bolsonaro, e a gente votou mais uma vez enganado nesse tal de Dória.
e em outros estados outros enganadores. E aí a gente começou a ter uma esperança. E vendo essa turma toda dos esquerdalhas lutando contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, um presidente que me pareceu um homem macho, um homem que veio para resolver. Hoje, meus amigos, eu começo a ter medo e ter dúvidas, porque eu vejo que fazem o Bolsonaro de palhaço, fazem o que querem com ele, e eu que esperava uma atitude de macho, não vejo nenhuma dessas atitudes. Eu achava que ele fosse pôr o exército na rua, mas que nada, ele não faz nada. Ele só fala, e até agora, embora o governo viesse fazendo coisas boas, o seu ministro Paulo Guedes vinha fazendo coisas boas, mas impediram o nosso outro ministro, Sérgio Moro, de tomar atitudes e pôr todos esses bandidos na cadeia. E não, eles ainda estão mandando no Brasil. Estão fazendo pouco de nós. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu começo a entender, a ter medo de achar que eu não entendo de pessoas. Mais uma vez eu me enganei. Eu tenho medo de que o seu Bolsonaro também esteja envolvido e fazendo um papel de bonzinho. Eu espero que eu esteja errado. E eu espero ainda ver o Bolsonaro tomar uma atitude, tirar o Brasil do estado em que se encontra. Mas não está parecendo que ele vai fazer isso. Me desculpem, eu já estou cheio de política, mas para terminar meus assuntos de política eu tinha que pôr um desabafo. E foi hoje. Espero não falar mais de política. E ainda inventaram agora uma tal de uma doença para piorar. Tudo isso piorou, tudo isso só criou revolta. Me desculpem, meus amigos, mas eu tinha que pôr para fora. Até logo, boa sorte para o Brasil. Que mude, que o nosso amigo Bolsonaro esteja certo e não me decepcione.